A paz do Senhor, crianças. Eu sou a tia Josiane e nessa tarde vamos render um culto ao nosso Deus, amém? Louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor amado, de estarmos reunidos para louvar, bendizer e exaltar o Teu nome. Senhor Deus, recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração e fala conosco através da Tua palavra. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, criança? Nós vamos começar louvando ao Senhor por este cântico aqui, ó. Vem? Ele diz assim, ó. Como é bom, todos juntos no lar, render graças, dar louvor a Deus, ler a Bíblia e orar. Será, crianças, que só na igreja nós devemos adorar o Senhor? Será que nesse momento que nós estamos sem poder ir à igreja, que nós estamos em quarentena, né? Será que nós não podemos louvar o nosso Deus, render um culto ao Senhor? Podemos sim, né? Na nossa casa, no nosso lar, junto com a nossa família, adorar o nome do nosso Deus. Vamos louvar mais uma vez? Como é bom, todos juntos no lar, render graças, dar louvor a Deus, ler a Bíblia e orar. Render graças é ser grato a Deus, é agradecer. Por quê, criança? Porque Ele nos abençoou, Ele nos deu saúde, tem guardado a nossa família, tem dado a condição para termos o alimento em nossa mesa, em tudo o Senhor tem nos abençoado. Então nós temos que render graças, temos que render gratidão ao nosso Deus, sermos gratos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para a nossa vida. Louvar a Deus, Deus se agrada quando louvamos a Ele. Ler a Bíblia para aprender a vontade de Deus para a nossa vida, o que Ele quer que façamos e o que Ele não gosta que façamos. E orar a Deus, orar é falar com Deus. Então, nós devemos orar ao nosso Deus. Vamos louvar mais um hino? Esse hino também fala de oração. Ele diz assim, se começarmos a orar, este templo tremerá. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Se começarmos a orar, esse templo tremerá. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Amém. Homens de Deus que oraram ao Senhor, confiaram em Deus e Deus ouviu a oração deles. Deus ouviu a oração deles. E hoje, na palavra do Senhor, nós vamos falar sobre isso, sobre oração. Mas antes de entrarmos na palavra do Senhor, vamos fazer mais uma oração? Vamos lá. E agora eu quero que você ore comigo. Amém? Querido Deus, nesta tarde, estamos aqui. Louvamos o Teu nome e agora ouviremos a Tua palavra. Fala o nosso coração, Senhor, segundo a Tua vontade. Senhor, direciona os nossos passos segundo o Teu querer. Que o meu ouvido agora esteja atento à Tua palavra. E não só eu, mas todos que estão reunidos comigo agora, ouvindo a Tua palavra, esteja atento ao que o Senhor vai falar conosco.
e que ela fique, Senhor, gravada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, criança. Antes de começarmos a falar sobre o personagem de hoje, né? O personagem de hoje que nós vamos falar é sobre Elias. Mas antes de falar sobre ele, eu quero ler uma palavra com você aqui na Bíblia, né? O manual que o Senhor deixou para as nossas vidas. E eu quero ler um versículo para ficar gravado no seu coração, para que você grave no coração. Nós gravamos a palavra do Senhor, a palavra, ela fala dela mesma, né? Nós gravamos a palavra do Senhor para que quando a gente precisar, Deus vai trazer a nossa memória e a gente vai saber como se comportar em algumas situações. É por isso que é importante a gente conhecer, entender a palavra do Senhor e gravar ela, né? Gravar, ter ela gravada em nosso coração, que ela fique ali memorizada dentro de nós, porque quando a palavra do Senhor fica em nós, nós não fazemos aquilo que Deus não quer que façamos, né? Porque a palavra do Senhor, ela sempre vem nos alertar para fazermos tudo conforme a vontade de Deus. Então vamos lá? Vamos ler em Salmos, capítulo 55, lembrando que o capítulo é aquele número grandão e o versículo é um número pequenininho. Então nós vamos ler no capítulo 55 de Salmos, no versículo 17, que diz assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Oh, quem vai ouvir? Deus vai ouvir. Vou orar ao Senhor de tarde, de manhã, ao meio-dia, vou clamar e ele vai ouvir a minha voz. Assim diz o salmista que escreveu esse texto. Ele acreditava que toda vez que ele dobrasse o joelho, seja à tarde, seja ao meio-dia, seja de manhã, Deus ia ouvir o clamor dele. Vamos ler mais uma vez? A tia vai ler mais devagar para gravar no seu coração. Salmos 55, versículo 17. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Oh, glória a Deus, né? Nós vamos meditar sobre isso. Deus ouve a nossa oração. Deus sempre ouve a nossa oração. E eu quero trazer, crianças, hoje, para nós aprendermos, para nós meditarmos na palavra do Senhor, eu quero trazer hoje sobre a história de Elias. Elias, ele era um profeta que ele viveu no tempo do rei Acabe. Acabe era um rei que não servia a Deus. Ele não servia a Deus, ao Deus que eu e você conhecemos, um Deus que responde à oração, um Deus todo-poderoso. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Por que, criança? Porque nós sabemos que tudo que tem neste mundo, a natureza, os animais, eu e você, quem criou foi o nosso Deus. Sabemos, né, que Ele é quem nos abençoa, quem nos guarda, quem nos livra. Ele ouve a nossa voz, Ele responde quando oramos a Ele. E Acabe não servia a Deus, ele servia a Baal, uma estátua que não podia nem responder e nem falar com ele. Mas ele acreditava nisso. E junto com Acabe tinham os profetas de Baal. Como Elias era profeta do Deus vivo, também haviam os profetas de Baal. E o que é ser profeta? Profeta é aquele que leva a mensagem de Deus. O Elias, ele era um mensageiro do Deus vivo. Isso mesmo, mensageiro do Deus vivo. Ele trazia os recados
crianças, Elias estava num momento bastante difícil. Por quê? Porque só Elias, naquele momento ali, era profeta do Deus vivo. Baal tinha 450 profetas, mas Elias era sozinho, o único profeta do Deus vivo. E ele chamou o povo de Israel, junto com esses profetas e o próprio rei, e fez um desafio para eles. Criança, ele disse assim: olha, vocês são 450 profetas. Sou eu, como profeta do Deus vivo. Façamos um negócio. Vocês vão pegar um cordeiro, né? Vão preparar um cordeiro, vão levantar um altar a este que vocês chamam de Deus, a Baal. E eu também vou fazer a mesma coisa. Vou levantar um altar, vou pegar um cordeiro, vou preparar um cordeiro para o Deus vivo, o Deus que ouve a nossa oração, um Deus todo-poderoso. E nós vamos fazer um sacrifício. Só que nós não vamos colocar fogo no sacrifício. O Deus que responder a oração com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Olha, criança, que desafio que Elias fez. Ele confiou no Senhor. Confiou no Senhor de tal maneira que fez esse desafio para o povo, para os 450 profetas de Baal e para o rei Acabe. O povo olhou e falou: é boa esta palavra. E todos concordaram com isso. Todos concordaram com isso, crianças. Então Elias, ele com os profetas de Baal, partiram para este desafio. Os profetas de Baal pegaram o seu cordeiro, levantaram o altar, colocaram a lenha, prepararam o cordeiro, né? Tudo como deveria. Sacrifício, criança, era um ato que se fazia na época para perdão dos pecados. Eu e você, nós não precisamos fazer isso, porque Jesus fez aquele sacrifício na cruz. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, ele foi criança, foi adolescente, foi jovem, foi adulto, né? E ele morreu na cruz, mas não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. E onde ele está hoje? No céu, criança. Hoje ele está no céu, para que eu e você não precisemos mais fazer sacrifício. E ninguém precisa orar por mim, e ninguém precisa orar por você. Você e eu e você, podemos dobrar o nosso joelho, pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, pelo nosso pecado, e Deus perdoa o nosso pecado em nome de Jesus. Jesus hoje é o nosso sacrifício, mas nesta época aqui, Jesus ainda não havia nascido. Então eles precisavam de que o sacerdote sacrificasse em favor deles. E foi feito o sacrifício. Tanto o sacrifício, o cordeiro dos profetas de Baal, quanto o cordeiro de Elias. Tanto o cordeiro de Elias quanto o cordeiro de Baal. Foi preparado os dois altares. E aí Elias falou assim para os profetas: olha, vocês são 450, né? São bastante, não comecem vocês. E lá foi. Eles prepararam um altar, crianças, e começaram a orar ao Deus de Baal. Começaram a orar. A palavra do Senhor fala que isso aconteceu bem cedo, de manhã. Orando, e nada. Não se ouvia, criança, resposta nenhuma. Lembrando que o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. E eles oravam. Chegou uma hora, crianças, que Elias começou a zombar deles. Começou a falar para eles: olha, ele é Deus, né? E
E é um Deus ocupado, de repente ele está fazendo uma outra coisa. Então, orem mais alto. E eles lá orando, crianças, a palavra do Senhor fala que eles gritavam alto, que eles falavam alto, gritavam, pulavam sobre o altar e nada. Elias falou, vai ver que ele está querendo viajar, está preparando uma viagem, orem mais alto. E nada acontecia. Aí Elias falou, vai ver que ele está dormindo, orem mais alto que ele vai acordar. Nada, crianças, não se ouvia nada, não acontecia nada. E isso se passou, criança, o dia todo, toda a manhã até o meio-dia. E nada, não aconteceu nada. A palavra do Senhor fala que eles se cortavam, crianças, se cortavam, porque era um ritual daquela época, né? As pessoas que serviam a esse Deus de Baal, eles oravam desta maneira, cortando seus corpos, mas nada. Então, crianças, chegou a vez de Elias. Chegou a vez de Elias. Elias também preparou o altar ao Senhor. Também, como os outros, ele fez um altar de pedras, né? A palavra do Senhor fala que ele pegou 12 pedras, conforme o número de tribos que haviam em Israel. Montou um altar com as 12 pedras. A palavra do Senhor fala que ele pegou um novilho, que ele preparou o novilho, colocou no altar, crianças. Mas foi só isso? Não, crianças. Ele abriu uma vala em volta aqui do altar, uma vala. E aí falou assim para as pessoas, venham todos aqui, venham aqui. E aí se juntou perto deles uma multidão. Uma multidão. O povo se juntou perto dele, perto do altar. E ele falou assim, crianças, ele falou assim, venham todos aqui. E aí eles vieram e ficaram próximos dele. E aí, crianças, ele pegou e falou assim, tragam 4 cântaros de água. Trouxeram os 4 cântaros de água. Derramem esta água sobre o altar. E derramaram sobre o altar. Tragam mais 4 cântaros de água. Trouxeram, crianças, mais 4 cântaros de água. Derramem sobre o altar. Derramaram sobre o altar. Crianças, ainda não estava bom. Pela terceira vez ele disse, tragam mais 4 cântaros de água. Trouxeram mais 4 cântaros de água. Derramem sobre o altar. Derramaram sobre o altar. Como que vocês acham que estava esse altar, crianças? Sequinho? Não estava sequinho não, estava muito molhado. Tão molhado, crianças, que o altar desceu aquela água sobre a lenha, molhou o cordeiro, molhou as pedras e em volta do altar, crianças, olha o que aconteceu. Formou aquele riozinho, aquela vala se encheu de água, totalmente em volta do altar. Aí, crianças, Elias foi orar ao Senhor. Elias fez uma oração a Deus que está escrita no livro de Reis, 1 Reis, crianças, no capítulo 1 Reis, no capítulo 18, versículo 36, crianças, no finalzinho do versículo 36. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Diz assim, Elias se chegou e disse, olha a oração de Elias, criança. Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel
que eu sou teu servo e que tudo conforme a tua palavra fiz, todas estas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a oração que Elias fez, crianças. Elias orou ao Senhor e pediu para o Senhor que o Senhor respondesse. Responde-me, Senhor, para que esse povo veja que só o Senhor é Deus, porque só o nosso Deus, criança, é Deus poderoso, é Deus verdadeiro. Só Ele, criança, que ouve a nossa oração. Baal ouviu a oração dos profetas dele? Não, porque ele não pode ouvir. Ele não ouviu a oração. Ele não respondeu. Ao contrário do nosso Deus, criança. A palavra do Senhor fala. A palavra do nosso Deus nos fala, criança, que Deus ouviu a oração de Elias. Deus ouviu a oração de Elias. E o que aconteceu? O fogo desceu do céu, crianças. O fogo desceu do céu quando Elias orou ao Senhor. A palavra do Senhor fala que o fogo desceu do céu. E o que aconteceu? Lembra que o altar estava encharcado? Se nós colocássemos fogo, criança, em um local cheio de água, você acha que pegaria fogo? Não, né, criança? Não pegaria. Por quê? Já tentou colocar fogo numa lenha molhada? Ou qualquer coisa molhada? Não pega fogo. Mas o fogo de Deus é coisa diferente do fogo natural que nós vemos. A palavra do Senhor fala que o fogo de Deus desceu, que Ele queimou o holocausto, que Ele queimou a lenha, que Ele queimou o altar e lambeu toda aquela água. Oh, glória a Deus, aleluia! É, criança, Deus respondeu com fogo. Elias não precisou ficar se cortando, Elias não precisou ficar uma manhã inteira orando, não. O Senhor prontamente respondeu a oração de Elias. É importante orar, criança? Sim, é muito importante orar, porque Deus está sempre ouvindo as nossas orações e Ele quer responder as nossas orações. A oração é o contato com o nosso Deus. É a maneira com que temos contato com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler mais uma vez para você essa oração que Elias fez ao Senhor. Diz assim, mais uma vez, 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Ó Senhor, Deus de Israel, de Abraão e de Isaque, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Crianças, foi assim. E quando terminou, crianças, depois que o fogo do Senhor desceu, toda aquela multidão, crianças, toda aquela multidão louvou ao Senhor e disse, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia. Só existe um único Deus todo-poderoso. Só Ele, crianças, é Deus verdadeiro. Só Ele ouve a nossa oração. Oh, glória a Deus. Deus ouve a sua oração, criança. Quando você estiver angustiado, quando você estiver com medo, quando você tiver algum problema que você acha que não tem solução, ore ao Senhor, porque o Senhor nos ouve. Elias tinha um grande problema, mas Deus foi com ele e o abençoou. Ouviu a oração dele e respondeu.
Então, não tem dificuldade. Ah, tia Josi, mas eu não sei orar, talvez você diga. O que é orar? Como orar? Eu não sei orar. Orar é falar com Deus, criança. Orar é falar para o Senhor aquilo que você quer, aquilo que você sonha, que você deseja. Orar é falar para o Senhor os seus medos, as suas dificuldades. Orar é apresentar as pessoas que você ama, pedindo para Deus cuidar. Isso é orar ao Senhor. Que a partir de hoje, eu e você, oremos mais ao Senhor. Porque quando nós oramos ao Senhor, o Senhor nos ouve e nos responde. Amém? Para terminar, crianças, eu quero louvar mais um hino com você. Vamos louvar mais uma vez? Esse hino, ele diz assim, ó. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Criança, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez Deus não diga sim para a sua oração. Sabia disso? Talvez a resposta de Deus seja não. Ou talvez a resposta de Deus seja espere. Mas Deus sempre vai responder a sua oração. Deus sempre vai responder. Possa ser que não seja sim, possa ser que seja não, possa ser que seja sim, possa ser que seja tal, espere, possa ser. Mas Deus sempre ouve a nossa oração. Creia nisso, criança. Ele te compreende, ele me compreende. Sabe o que significa isso? Deus sabe como nós somos, criança, e sabe do que precisamos. Então, ele sempre vai, aleluia, glória a Deus, entender a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde, saiba disso. Deus te ama e te compreende. Deus te ama e te compreende. Louvado seja Deus. Ele nos ama, criança. Ele nos ama. Sempre vai nos ouvir. E sempre vai nos abençoar com o que for melhor para nós. Se ele disser não, é porque é o melhor para nós. Se ele disser espera, é porque é o melhor para nós. Se ele disser sim, é porque é o melhor para nós. Amém? Vamos louvar? Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Oh, glória a Deus. Mais uma vez. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Oh, glória a Deus. Agora que eu e você sabemos disso, nós vamos fazer uma oração para encerrar, viu? Vamos louvar ao Senhor com a nossa oração agora, agradecer a Ele por este dia, por este culto, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pela nossa família, né? E pedir ao Senhor que neste momento o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos mantenha assim bem pertinho dEle, nos lembrando que Ele nos ama, nos compreende, louvado seja Deus, e responde a nossa oração. Amém? Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer, ó Deus Santo e Poderoso, por este dia maravilhoso. Senhor, por este culto, Pai, por podermos estar aqui, Senhor, eu na minha casa, as crianças nas suas casas, ó Deus, mas todos adorando e glorificando o Teu nome. Nós somos gratos por tudo que o Senhor fez e faz. Te agradecemos por este dia, nos ensina a orar, nos ensina a entrar na Tua presença, a apresentar ao Senhor as nossas dificuldades, aquilo, Senhor amado, que nós temos medo, ou que nós desejamos muito, ou apresentar os nossos amigos, nossa família em oração, para que o Senhor venha abençoar.
É o que nós te pedimos nesta tarde. Já te agradecemos e cremos. Em nome de Jesus. Diga comigo, criança. Amém. Amém.